Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica está encaminhada a Quaresmal, um tempo que prepara a celebração da maior festa para os cristãos, a Páscoa. Nesse percurso, os textos da Bíblia, lidos nas Eucaristias de domingo, assinalam temas centrais da Quaresma, merecendo por isso a análise deste programa Eclésia. O que faremos nos próximos minutos, no diálogo com os padres Robson Cruz e Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Vítor Gonçalves, pedia-lhe antes de mais a sua opinião acerca deste tempo quaresmal que se vive. É um tempo essencialmente litúrgico, é um tempo da interioridade, é um tempo de espiritualidade. Que tempo é este e qual a sua finalidade? É um tempo que está em função da Páscoa. E tem de ser lido a partir da Páscoa. Absolutamente. E por isso, ainda que muitas vezes na expressão ganhe mais ao tempo pascal, é importante não esquecer que Quaresma são 40, Páscoa são 50. Pelo menos aí. Logo aí, a dimensão também simbólica dos números mostra-nos que a razão de ser da Quaresma é a Páscoa, não é ela em si própria. Portanto, como todo o caminho, a razão de ser é a meta. Embora o caminho seja muito importante, porque nele vamos consolidando verdades fundamentais, vamos fazendo escolhas e, de algum modo, a Quaresma surge como um exercício de caminho onde precisamos de descobrir o que é que carregamos connosco, o que é que queremos levar, o que é importante e essencial na nossa vida. E para caminhar tem que se aligeirar um bocado a mochila, não é? Se queremos levar tudo connosco, não dá. E a vida, de algum modo, é essa aprendizagem que a Quaresma refaz. A Páscoa, o encontro também, que está a acontecer, não vai só acontecer no final dos 40 dias. Em cada dia, no altar da Eucaristia, nós estamos a celebrar a Páscoa de Jesus. Mas acaba por ser uma imensa parábola da caminhada humana, que tem uma meta feliz e tem um final glorioso. Padre Robson, este tempo da Quaresma, 40 dias, é também uma recriação do que foi uma caminhada no deserto, do que foi uma história de salvação, do que foi a espera do Salvador? Sim, é preciso recordar, quer dizer, a origem da Quaresma prende sobretudo com a experiência dos catecúmenos que se preparavam para o batismo e, portanto, era a sua preparação mais próxima e mais intensa para o mistério batismal. E por isso mesmo, o ver as grandes etapas da aliança e vivê-las, digamos, comunitariamente com a comunidade celebrativa, ganhava uma importância enorme. Eu calculo, e isso provavelmente aconteceu, ao ver a adesão de fé, o entusiasmo dos catecúmenos, de repente a própria comunidade cristã olha para o lado e pergunta: e nós, como é que temos vivido, não é? Como é que a nossa adesão à pessoa de Jesus, celebrada num sacramento concreto, que é o renascimento batismal, na noite santa da Páscoa, como é que ele está a viver? E por isso mesmo, todos nós, no fundo, voltamos às origens e procuramos a configuração básica daquilo que é, em primeiro lugar, o amor de Deus pelo homem. Muito mais forte, digamos assim, do que as próprias exigências da lei, porque o amor de Deus é incondicional e Deus permanece sempre fiel, mesmo quando nós não continuamos. Segundo, é também um tempo de iluminação, ou seja, perceber onde é que o homem se pode transfigurar, sobretudo contemplando o seu caminho, a sua cruz, as suas dificuldades, à luz daquilo que foi a experiência de Jesus, aquele que na cruz é glorificado pelo Pai. Acredito que os textos que se leem, nomeadamente os que se leem nas Eucaristias, sejam um estímulo e desafiem nesse percurso. Por isso, analisamos neste programa os 3 textos que são lidos nas Eucaristias de domingo, desde logo a primeira leitura, no livro do Gênesis, capítulo 22, que propõe o exemplo maior da fé na tradição bíblica. Uma fé que se traduz por obediência, não é? Que é a figura de Abraão. Talvez o leitor incauto fique preocupado, porque ao ler o relato bíblico começa por pensar: então Deus pede o sacrifício de uma vida humana? Todo o drama de Abraão é o drama, digamos, de um pai que não tem um descendente, e como vai ser possível permanecer a memória de Abraão e a bênção que Deus lhe promete se ele não tem um filho. Quando finalmente nasce Isaac, aparece este quadro de Gênesis 22, em que Deus diz a Abraão: sobe ao Monte Mória e aí imolarás o teu filho. O quadro é um quadro muito dramático, humanamente falando, não é? Primeiro, todo o simbolismo do texto. Há uma caminhada de 3 dias até chegar ao monte do sacrifício, não é? Há o silêncio de Abraão, que nos incomoda muito, ou seja, um homem que aprende a viver da fé, e uma fé que questiona interiormente, sem dúvida, quais são as suas atitudes, mas não questiona o próprio Deus quando lhe pede essa exigência.
Por fim, uma fé que, por ser obediência, abre-se à verdade. Nós sabemos que este culto, digamos, de imolar as crianças, foi algo dramático em Israel. O rei Manassés, que aparece, digamos assim, no período da realeza de Judá, foi um rei conhecido barbaramente exatamente por causa de permitir, tolerar e mais incentivar o sacrifício das crianças. E é provável que o texto bíblico faça eco, digamos, desse tipo de religiosidade perversa, que pensava que matando os primogênitos assegurava-se, a qualidade da raça de todo um clã, uma espécie de poda que se fazia no núcleo familiar para garantir a saúde dos demais. Mas é curioso porque Abraão, que provavelmente é motivado pelos modelos religiosos de Canaã, onde havia os sacrifícios das crianças, descobre que, na obediência, o Deus que nos pede um sacrifício nunca é um Deus que pede a morte do homem, mas pelo contrário, é um Deus, inevitavelmente, um aliado da vida e aquele que promove verdadeiramente a descoberta da vida do homem. O texto é uma ficção e, portanto, coloca o mandato de uma forma radical do próprio Deus. Mas quem obedece a Deus nunca vai descobrir um tirano, vai descobrir um aliado incondicional do homem. Padre Vítor Gonçalves, perguntava-lhe qual é, enfim, a função deste propósito de Deus, ou deste pedido de Deus de querer, enfim, colocar à prova a fé de Abraão ao ponto do sacrifício do seu filho Isaac. E que Deus é este que faz essas provocações tamanhas? Deixa-me perguntar assim. É o Deus que nos convida à entrega radical a Ele. E que essa entrega é uma entrega que nos realiza e não uma entrega que nos faz simplesmente sofrer por sofrer, ou um Deus manipulador. De algum modo, aqui nós percebemos que Abraão tem que escolher entre as promessas de Deus e, portanto, com o contexto todo que o Padre Robson já referiu, de ser também uma ficção, de algum modo, para exprimir a adesão que todos somos chamados a ter a Deus, escolher entre as promessas de Deus e o Deus das promessas. E, portanto, Deus que tinha feito como que uma tábua rasa do passado de Abraão, elegendo-o, portanto, e agora parece que vem pôr em causa o futuro de Abraão. Mas não é isso que aqui está em causa. É que o futuro não são os nossos planos. O futuro é o próprio Deus, quem o cria e quem o apresenta, e para o qual é preciso esse despojamento. Não é uma fé que, de facto, que ponha em causa o pensar, o sentir humano. Mas não é uma racionalidade. Não, mas não é uma fé que ponha em causa o ser humano, porque aqui em Abraão e em tantos outros testemunhos nós percebemos a radicalidade da confiança, da obediência. A palavra obediência tem muito a ver com o audire, audire, quer dizer, aquilo que eu ouvi eu faço meu, e é isso que Abraão faz. Claro que transpor este texto para situações dramáticas de pais que veem os seus filhos a sofrer, e crianças que estão... não é de todo possível, não é nada isso que aqui está posto. Está posto, sem dúvida, uma confiança mais radical em Deus e não tanto fazermos de Deus aquele que vai realizar as nossas vontades. E acredito que mesmo transpor para os dias de hoje a confiança nas promessas de Deus ou nos Deus das promessas, creio que era essa a formulação que fazia, sim. Também pode não ser assim tão imediato. Não, eu acho que esse é o nosso processo até do caminho cristão, que somos cristãos por aquilo que vamos receber de Deus, ou somos cristãos por Deus em si, e por essa vivência nova que, sem dúvida, traz graça, mas se calhar no fundo é a visão interceirista ou não da própria fé e da religião. Parece que o texto que se lê depois, na segunda leitura, Padre Robson, vem resolver tudo isto através de uma afirmação que está na Epístola de São Paulo aos Romanos, nesse capítulo 8, que se lê nas Eucaristias deste domingo, que é: se Deus está por nós, quem estará contra nós? Porque o modelo de Abraão está aplicado na liturgia a uma figura concreta, que é o próprio Cristo, não é? E, portanto, a obediência, ou seja, a confiança radical que Jesus faz no amor do Pai, é aquela que verdadeiramente mostra qual é o valor da dimensão humana. Nós estamos habituados, muitas vezes, a julgar as pessoas, sobretudo quando chega a hora da sua morte, pela grandiosidade das suas vidas, o que fez, ou aquilo que os outros reconheceram, as palmas que receberam, o dinheiro que acumulou, o poder que exerceu. E aqui São Paulo põe as coisas num outro plano.
O valor da vida humana mede-se pela capacidade que cada um de nós tem de conquistar amor dos outros, não é? É um bocadinho o mistério dos deficientes, quer dizer, não fazem nada, não têm nada, não podem nada sobre os outros e, no entanto, despertam amor. Mas a maior proeza humana foi esta. Nós fomos capazes de enamorar o próprio Deus. E Deus ama tanto o homem, é capaz de dar-se completamente ao homem, ao ponto de entregar o seu próprio filho. Um Deus que ama sem limites obriga-nos também a perceber que tudo aquilo que para nós podia ser alguma contradição, alguma dificuldade a reconhecer a Deus, aquilo que faz parte da própria experiência humana, nós somos finitos, somos mortais, sabemos que a nossa vida não é omnipotente e toda poderosa, mas que nada disso põe em causa o amor de Deus por nós, que nos chama a participar na glória de Cristo. E isto é a revelação máxima que o mistério cristão nos dá, o valor infinito de uma pessoa que conseguiu seduzir o próprio Deus e a quem Deus, por tanto amor, nada poupa para salvar. Essa é uma afirmação dirigida a uma comunidade em concreto, à comunidade dos romanos, não é? E que contexto é necessário fazer? Em que contexto é que surge esta afirmação do apóstolo São Paulo? Na carta aos Romanos, Paulo está a refletir sobre, digamos, a universalidade do pecado, porque todos somos pecadores, todos inclinados ao mal, e porque que a experiência do seguimento de Jesus se torna para nós tantas vezes dolorosa. É célebre na carta aos Romanos, não é? O bem que quero não o faço e o mal que não quero é o que eu acabo de praticar. E Paulo está a recordar no capítulo 8, só é possível compreender a expectativa cristã a partir do dom do Espírito. E o dom do Espírito é aquele que, por um lado, nos dá uma força nova, que nos torna capazes de seguir o Evangelho de Jesus, mas que, por outro lado, revela a grandeza dos filhos de Deus, que tão amados por Deus, que sabem que nunca serão abandonados, nem sequer na sua fragilidade, não é? Neste caminho para a glorificação junto do Pai à imagem de Jesus. Padre Vítor Gonçalves, esta afirmação, se Deus está por nós, quem estará contra nós, é um consolo. É magnífica, claro. Nós poderíamos até ver isto aqui em contexto quase de tribunal e poderíamos tentar ver quem é que nos poderia acusar. Quem mais do que Deus nos poderia acusar? E contudo, Deus é aquele que conhece profundamente cada um e que ama, de facto, até à entrega radical da pessoa do Filho e desse amor pleno em Jesus Cristo. Portanto, fica logo aí arrumado a primeira grande testemunha, a maior de todas, já nem seriam precisas as outras. Então, poderia ser Jesus a condenar-nos, ou a dizer-nos que não o seguimos como Ele gostaria que o seguíssemos, mas Ele, como é que poderia condenar os seus melhores amigos, que são os pecadores? Que nós vemos, de facto, no Evangelho, o constante carinho, os mais pequeninos, não só os que sofrem, mas aqueles que a sociedade, a própria religião, tornou pequeninos, às vezes, porque não são cumpridores estritos das leis e dos mandamentos. Por fim, os nossos pecados seriam esses os argumentos para nos condenarem. Mas foi para isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos perdoar os pecados, morreu para destruir o pecado. Portanto, é uma palavra de grande consolo e grande esperança, mas ao mesmo tempo de um grande compromisso, porque se de facto se nós conseguimos fazer que Deus se enamorasse por nós, se esse amor que Ele tem por nós é assim tão maravilhoso, só há uma resposta a esse amor, é procurar vivê-lo, é procurar abrir-nos a Ele, deixar-nos transformar por Ele, consertar-nos interiormente por Ele, de modo a corresponder e também, de facto, a exercer na nossa existência um amor idêntico. É a abundância do amor que salva, não é a condenação. E que interligação terão essas dinâmicas vidas em amor com as contingências do dia-a-dia, com muitos problemas que, por certo, cada um se depara e tem que ultrapassar? Pois, é perceber que não está sozinho nessa ultrapassagem, é abrir-se a essa presença também de Deus que age dentro de cada um de nós, que age nos outros, porque o problema às vezes é que nós queremos ser Deus. Queremos ser Deus até na relação com os outros, e não vou dizer, não queremos ser Deus em relação a Deus, mas queremos dominar as coisas de uma tal maneira em que esta perspectiva, de facto, também de humildade, de acolher o amor de Deus. Às vezes o mais difícil não é, nem sempre é amar alguém, é que a gente se deixe amar.
é que nós nos deixemos amar. E quando partimos nesse exercício de nos deixarmos amar, que significa deitar abaixo as defesas que pomos a Deus e aos outros que também nos querem amar, não vou dizer que se resolvem todas as coisas, mas se calhar ganhamos um bocadinho de paz para perceber que não precisamos, se calhar, de resolver todas as coisas. E neste nosso programa vamos analisar ainda o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias de domingo, é do evangelista Marcos, no capítulo 9, e apresenta-nos esse episódio da Transfiguração, que perguntava ao Padre Robson em que é que consiste, até chegar a essa conclusão ou a essa revelação: este é o meu filho muito amado, escutai-o. A leitura está ordenada na Quaresma, porque nós temos a festa da Transfiguração do Senhor em agosto, mas na Quaresma ela aparece muito também com um pré-anúncio daquilo que vai acontecer à comunidade. É uma comunidade também ela revestida de branco, uma comunidade cheia de glória, né, que participa do mistério de Jesus ressuscitado, e por isso mesmo a dignidade batismal é aqui afirmada. Mas é curioso, porque nós estamos a ler o capítulo 9 de São Marcos, que segue-se imediatamente ao escandaloso capítulo 8, onde Jesus, por um lado, aceita que Pedro confesse que Jesus é o Filho de Deus, mas que revela que a sua condição de Messias passa pela cruz, mas que a única possibilidade de acompanhar Jesus no seu caminho para a glória é que cada um também renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o Evangelho de Marcos mostra o dramatismo disso. Quando se trata de renunciar a si próprio e aceitar a cruz, muitos abandonam Jesus. É por isso mesmo que a Transfiguração aparece como, por um lado, um confortar da fé dos discípulos que antecipa a glória de Jesus, e perceber que o itinerário da cruz não é a última resposta, mas que a resposta final é a glória de que Jesus há de ressuscitar e participar verdadeiramente desta vida nova que ele inaugura para todos os seus. O episódio da Transfiguração antecipa isso na vida dos discípulos. Jesus conduz dos discípulos mais escandalizados, não é? Pedro, Tiago e João, sobre a sua condição messiânica, convida-os a subir ao monte e aí manifesta a sua glória de Filho de Deus. E o testemunho das Escrituras, Moisés e Elias, que aparecem, preanunciam que, por um lado, o destino da obediência de Jesus, o grande arco agora com a figura de Abraão, não é? É um destino de glória. Os discípulos ficam, digamos, maravilhados. Pedro tem a tentação de construir ali 3 tendas para ficarem todos no monte. Mas o convite, novamente, é corrigido, ou seja, perante a glória da Transfiguração, não importa ficar parado no monte, mas importa, sim, escutar a palavra de Jesus. E o dinamismo quaresmal que aqui é anunciado é, pela escuta da palavra, havemos de participar nesse mistério de glória que há de ser a ressurreição de Jesus. Padre Vítor, o seu comentário a este texto, a esta experiência vivida por Pedro, Tiago e João, é a experiência que muitos crentes também quereriam ter diante, lá está, do pré-anúncio da cruz, e, enfim, dificuldades que possam estar pelo caminho. Nós queríamos ter e queríamos estar a viver. A história das tendas de... É uma confirmação o que se procura. Sim. E aqui, neste texto, de facto, na perspectiva catecumenal daqueles que se preparam para, no fundo, para a transfiguração que a Páscoa vai fazer e fez e fazem cada um de nós também, é o perceber que estes encontros de Jesus são encontros também com o Pai, em que o Pai nos oferece Jesus. O Evangelho só traz 2 palavras em que se diz que uma voz que é o Pai a dizer-se na sua referência ao Filho, no batismo, na transfiguração, e sempre a dizer a mesma coisa. Deus parece não sabe dizer outra coisa senão meu filho. E se calhar também aprendermos a reconhecer e a dizer também Pai, como Jesus também ensinou, que é na forma da palavra no diminutivo, Abba, Paizinho, não é? Portanto, este texto joga nesta dupla dimensão. Nós fazemos a experiência da Páscoa, mas não há Páscoa, ou melhor, fazemos experiência da ressurreição, mas não há ressurreição sem cruz, sem o mistério da cruz. E às vezes a tentação de querermos cristalizar, seja num movimento, num grupo, numa experiência muito rica, de um retiro em que fizemos uma experiência maravilhosa, às vezes muito, muito sensível, isso é uma riqueza, mas o campo da vivência é o descer do monte, é o caminho da fidelidade, onde
essa escuta cotidiana, esse audire, essa obediência à palavra escutada e à pessoa de Jesus, se traduz numa dimensão de vida renovada, de vida recriada também. Este episódio, Padre Rob, será um episódio, enfim, é um relato jornalístico, não é de certeza, mas que função catequética tem ele? Tem a função exatamente de apontar a coerência entre o ministério público da vida de Jesus e a experiência de Cristo glorificado, que é o grande anúncio das testemunhas da ressurreição. Uma tentação seria pensar, bem, Jesus era um grande profeta, mas era simplesmente um homem, e que depois há uma espécie de exaltação da sua condição divina depois da ressurreição. Não é? E os evangelistas têm a preocupação, todos eles, de mencionar a dimensão da transfiguração, a dizer, na humanidade de Jesus, de alguma forma, está contida misteriosamente também a própria glória, né, do Filho de Deus. E isso não pode ser esquecido, ou seja, Jesus não é feito Deus depois da sua morte, digamos, dramática. Jesus é aquele que verdadeiramente mostra que no caminho da cruz, ou seja, na obediência, a própria dimensão humana do seguimento do projeto de Deus, né, preanuncia-se já a sua glória futura. E certezas que, por certo, também dizem muito e completamente aos dinamismos crentes dos dias de hoje. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar propostas de caminho na preparação para a festa da Páscoa. Desejo-lhe um bom domingo, ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.